Olá, minha gente. De novo na TV Real para todo o povo aqui da Serra de Nova Friburgo e região, e para a região litorânea de Cabo Frio e adjacências. Eu estou aqui de novo com uma pessoa magnífica, um formador de opinião, um jornalista, advogado, engenheiro, doutor. Me deu um branco agora, mas estou emocionado de falar com ele, que a gente às vezes... Marcos Medeiros. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, um prazer sempre dividir o tempo contigo, pedindo nesse momento um tempo para poder fazer um minuto de silêncio, uma homenagem, tudo que for necessário para o Jadler Silva, que foi um apresentador de televisão, um homem que ajudou muito o carnaval, a cultura de Nova Friburgo. Então eu começo te pedindo que a gente faça essa homenagem a ele. Claro, ainda mais sendo o seu pedido, isso aí é até obrigação, né? Porque ele serviu tão bem aqui a comunidade e tudo mais, porque, enfim, tudo que não é visto tudo que é visto tem que ser lembrado, entendeu? Eu estou até um pouco emocionado, assim, de novo aqui te ver, porque você deixou muita expectativa, adrenalina, tanto nas pessoas com as quais eu conversei na rua, como até em mim mesmo, porque não é toda hora, não é todo dia, não é todo momento que a gente tem o privilégio de ter um contato com uma celebridade dessa. Obrigado, Fernando. Fernando, a diferença que tem entre as pessoas são os cérebros, são as inteligências, são a capacidade de pensar, o cognitivo. E você é um ser humano que é intelectual, tem muita cultura e consegue fazer sinapses e ilações entre os argumentos e as ocorrências da vida. E isso é o diferencial que tem de cada um. E você é uma pessoa privilegiada que tem essa capacidade de unir ideias e argumentos e principalmente proferir palavras, perguntas e opiniões que são de qualidade pelas formações que você tem. Então eu quero parabenizá-lo por ser e ter um cérebro privilegiado. Meu amigo, nós vamos falar hoje sobre carnaval. Carnaval? Não me leve a mal, hoje é carnaval. Olha o Fernando aí, gente. Neguinho da Beija-Flor, meu amigo, meu irmão. Um abraço, Neguinho. Primeiro, nosso senador. Eu queria fazer várias perguntas, minimizar várias perguntas e dizer. Primeiro, eu quero falar que você falasse sobre o carnaval de Nova de Friburgo, como é que você teve essa ideia de trazer nos bastidores do carnaval da Sapucaí para a tua televisão, que era a TVC, né? Como é que tudo aconteceu? Há quanto tempo você trabalhou para o carnaval? E como é que foi essa ideia? Como é que foi esse convívio? Como é que foi as entrevistas com os grandes figuras, como Bonner, como jornalista Bonner, como William Bonner, como o todo-poderoso Boni, né? Das organizações Globo. E mais ou menos por aí depois eu queria fazer outras perguntas, mas por enquanto... Vamos ver se atende um amigo aqui. Se ele atender aqui, é o homem do carnaval. Mas vamos falando para ver se ele atende. Se ele atender, eu boto ele ao vivo. Que maravilha, hein? Mas então, como é que tudo começou? Como é que você teve essa ideia? Alguma influência ou foi sua mesmo? Eu fui trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Espera aí. Neguinho? Eu. Marcos Medeiros de Friburgo, seu fã. Tudo bom, meu irmão? Eu tô fazendo um programa aqui ao vivo e o tema é Sapucaí Carnaval. Para Teresópolis, Petrópolis, Friburgo e região serrana. E eu queria que você deixasse uma mensagem aqui pro nosso povo, o que eles podem esperar do carnaval, e uma pena que você não vai estar lá. Agora? Você pode falar, tá ao vivo. Não. Estou em um podcast aqui. Não, só um recado aqui para nossa região. Para o Carnaval 2026.
Me liga daqui a pouquinho. Tá. Beleza, beleza. Valeu. Então daqui a pouco a gente liga pra ele. É. Tudo bem, Neguinho? Como é que tá esse coração aí nesse ano que você vai ficar do outro lado da avenida? Eu vou ficar na avenida, ô Marcos. Eu vou ficar na avenida. Eu vou vir apresentando a escola com o patrono, nosso patrono Anísio, Abraão Davi. Vou vir apresentando e desejando boa sorte, sucesso para os dois cantores agora que me sucederam, né? Me sucederam com muito êxito, são excelentes e vai dar tudo certo. Beija-Flor, com certeza, mais uma vez disputando o título. Eu acompanhei a internet toda, queria ouvir o samba, que é muito lindo na sua voz. E eu ouvi que você gravou, que bacana. Como é que foi essa sensação? Não, eu estava passando o samba para cantar no meu show. E não percebi que o menino que é o assistente lá do estúdio gravou no celular. Aí terminou o ensaio com a minha banda ali, tu viu que ali você deu para notar que estava a minha banda ali. 2 horas depois eu digo, pô, Neguinho, ficou legal. Excelente. A pessoa negando, ficou legal o quê? O samba na tua voz, eu não gravei samba nenhum. Aí fui ver, o garoto gravou o ensaio e postou. E Friburgo, quando fala Friburgo, região serrana, o que vem na sua cabeça? Você já fez vários shows aqui. Friburgo é uma cidade maravilhosa, é receptiva, povo muito carinhoso. E há muito tempo eu não vou, né? Vamos providenciar a sua vinda o quanto antes. Bacana. Então, deixa uma mensagem pro Fulião, para aquele que vai para a avenida curtir o Carnaval 2026, seja na Sapucaí, o melhor carnaval do mundo, seja em Friburgo, que é o 2º carnaval do mundo, do estado. Bom, que tenha quem for assistir na Sapucaí vai ter vai assistir um excelente espetáculo pela organização que ter sido feito pela Liesa, a direção do Gabriel Davi. Bom carnaval, eu tenho certeza que vão sair, quem for vai ficar felicíssimo com o espetáculo. E olha o Neguinho da Beija-Flor aí, é isso, gente? Obrigado pelo carinho de sempre. Eu vou viabilizar sua vinda aqui na Escola de Samba Unidos da Saudade, que eles já pediram, e depois você me dá o contato para poder a gente efetivar esse seu show aqui, que vai ser mais um show marcante seu para a história do Carnaval. Valeu, meu irmão. Beleza. Obrigado, Neguinho. Tudo de bom, a gente se encontra na Sapucaí. Se Deus quiser. E ele quer. Você tem muito tempo isso, mais ou menos, que você trabalhou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro? Eu trabalhei 15 anos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E lá, na Assembleia, você ganha ingressos para o Carnaval, você ganha ingressos para o Maracanã, você ganha ingressos para vários eventos grandiosos do Rio. E eu sempre participei do Carnaval, ia para camarote, do governo do estado, da prefeitura do Rio, e dali eu passei a ter essa ligação com o Carnaval do Rio de Janeiro. E depois, tempos depois, eu montei a televisão, mas eu já conhecia o Carnaval. Eu filmei 18 carnavais na Sapucaí. Meu Deus. Concentração, dispersão, frisa, camarote, pista, todos os setores da Sapucaí eu conheço e filmei bem. Um dos maiores amigos é o Neguinho da Beija-Flor, que inclusive já fez show aqui em Friburgo, que eu pedi e ele fez de graça lá para o aluno do samba para ajudar a escola na época. E
Lá o que é bonito do carnaval? Que as celebridades são todo mundo é igual, ou seja, você encontra lá Fernanda Lima, Ana Hickman, você encontra William Bonner, você encontra vários os artistas todos, e não tem essa vaidade. Tem alguns que tem, por exemplo, uma coisa que uma pessoa que quando eu falo que as pessoas nem acreditam que seja dessa forma, por exemplo, a Regina Casé. Regina Casé é uma pessoa que ela participa do carnaval, mas lá tem os carvalhões, que são aquelas Scanias enormes que fazem aqueles... levantam os artistas. Tipo uma grua? Isso, para poder botar lá no alto do carro alegórico. Ela entra no carvalhão, fica dentro da cabine do carvalhão, que é uma Scania, e os seguranças dela do lado de fora. E todo mundo querendo falar e ela não fala, não dá atenção. Aquele... Gabriel Braga, que é um artista, sim, também é um camarada que fica lá que as pessoas tentam chegar perto dele, mas é um cara que não dá muita atenção. Mas em 98%, todos eles são pessoas acessíveis. Tem várias histórias que acontecem ao longo aqui da entrevista, eu vou te contar. Mas o carnaval lá é bonito porque não tem velho, não tem novo, não tem negro, não tem branco, não tem esse tipo de atitude, de situação com relação à discriminação. Todo mundo é igual. E tem uma coisa interessante também no carnaval acontece, é que as pessoas nesses 4 dias, igual o futebol, só que o futebol são 100 minutos atualmente, eram 90, agora são 100 minutos. A pessoa esquece das contas de luz, de dívidas, tipo assim, bens a inventariar, dívidas a pagar, né? Indo até do estado líquido, do estado sólido, para fazer sublimação logo de uma vez. Então, a pessoa esquece da vida, entra naquela folia e, de uma certa forma, ele inclusive faz ginástica, dançando, pulando, exercitando o corpo, né? O que é muito bom. E... aquelas mulheres, as musas, uns 6 meses antes do carnaval, elas começam a se preparar, fazendo academia, alimentação, para poder ficar com o corpo, fazendo lipoaspiração e lipoescultura, para poder ficar com o corpo já preparado. E uma coisa que também é muito interessante é a alimentação, né? Porque não adianta nada... São 800 metros, ou 700 e alguma coisa metros de distância da Sapucaí. Está tudo bagunçado ali na concentração. Mas quando entra, você vê que todo mundo se arruma e fica aquele espetáculo. E a maioria, por exemplo, tem um amigo meu, é o Cássio, lá da Beija-Flor de Nilópolis, que todos os anos praticamente ele tem mais de 10 estandartes de ouro que ele ganha, porque ele é melhor passista, o que mais samba muito. É amigo, irmão. O Cássio, a vida dele é dedicada à dança, à academia, para poder cuidar do corpo e poder participar do carnaval. Bacana demais. E outra coisa, e você sabe que carnaval, claro que sabe, sempre tem muito bicheiro, né? O que eu quis dizer com isso? Você teve contatos com o Castor de Andrade? Não, Castor de Andrade não, porque morreu lá atrás. Mas o Luizinho Drummond, o Anísio, o Capitão... vários deles que as escolas de samba têm como patrono o jogo de bicho. Por quê? Porque os bicheiros eles queriam ter uma inserção na sociedade. E os grandes clubes, hoje já mudou, mas na época não tinha essa inserção, e a maneira com que eles viram para que eles fossem bem aceitos na sociedade sendo patrono de uma escola de samba, onde eles ali são reconhecidos. Tem o Jader da Grande Rio, tem vários deles que são ligados ao jogo de bicho, mas eu sei que alguns têm alguns problemas, mas eu respeito todos me tratam com carinho, e todos têm essa capacidade de poder nos
tratar bem e levar para o mundo, financiar para o mundo o maior espetáculo que são os carnavais e os desfiles. A gente parece que está voltando à Renascença, né? Que tinha aqueles grandes mecenas, né? A figura do mecenas que veio do Renascimento e tudo, e que eles patrocinavam aqueles quadros, aqueles artistas todos, né? Então, e até no futebol, né? Até no futebol, os bicheiros fazem esse trabalho, fizeram, né? Trabalho assim, de ajudarem o clube e de estarem mais perto do povo de uma maneira geral, né? Porque futebol e escola de samba, essas coisas, traz entretenimento e alegria, né? E porque a pessoa esquece da vida naqueles momentos, né? Parece que você está viajando anestesiado. É uma fuga da realidade. E é um entretenimento fora do normal. Agora, a quantidade de artista que busca se mostrar através dos desfiles são enormes. E eu já entrevistei praticamente todos os artistas. É mais fácil falar os que eu não entrevistei. Mas a gente vê lá, por exemplo, o Carnaval da Ivete Sangalo eu entrevistei, Carnaval do Roberto Carlos eu entrevistei, Carnaval do Boni eu entrevistei. O que você achou do Roberto Carlos, assim? A pessoa chegou a fazer entrevista com ele? Qual é o problema que tem esses grandes artistas? São assessoria. Ah, sim. Entendeu? Os artistas, eu já tenho preparado na hora que eu vou entrevistar, que aí, quando tem algum assessor que quer aparecer mais do que o artista, já está na ponta da língua aqui. Eu vim entrevistar o artista, não vim entrevistar você não, cara. Põe-se no seu lugar. O artista é ele, não é você. Não estou te entendendo porque esse comportamento. Ninguém veio aqui para te ver, ninguém veio aqui para te entrevistar. Então põe-se no seu lugar. O artista é ele, respeita. E aqui a gente está trabalhando como imprensa para dar visibilidade ao trabalho dele. É óbvio que ele é uma pessoa reconhecida nacional e internacionalmente, mas é necessário que haja essa divulgação. Eu já tenho na ponta da língua para falar isso. O Roberto tem alguns ao lado dele que são pessoas que estão preparados para poder te tirar de perto da celebridade, mas eu tenho como objetivo ser firme no propósito. Quando eu quero uma coisa, eu vou até o final. É importante ser firme no propósito. Exatamente essas palavras que eu costumo dizer. Essa frase, né, praticamente. A pessoa tem que ser firme no seu propósito. Porque a vida ela tem cheios de espinhos. Se a pessoa não souber transpor os espinhos, vai ficar difícil até para fazer entrevista e outras coisas mais. Mas qual foi a celebridade, digamos assim, que você mais gostou, que mais assim que se conectou? Vou te contar algumas histórias. Por exemplo, Laíla, que era o carnavalesco da Beija-Flor, depois ele brigou, foi para Grande Rio. O Laíla, ele tinha um costume, antes de entrar na passarela, ele jogava sal grosso na entrada da passarela e fazia as orações do candomblé de Umbanda para poder proteger a Beija-Flor. E ele era um camarada que era grosso com todo mundo, cara feia, respondia mal, mas comigo era gente boa, sempre falava e sempre foi um camarada nota 1000. O neguinho da Beija-Flor, que sempre me deu atenção. Eu sempre gostei dele. Gente boa. Daqui a pouco vamos ligar para ele para ver se ele fala aqui, que ele falou que ele está no podcast. Eu já, assim, por exemplo, o Boni foi gente boa, o Roberto Carlos foi gente boa, Zezé de Camargo foi gente boa, a Xuxa foi gente boa, Ivete Sangalo foi gente boa. A maioria são pessoas que são muita gente em cima. Por exemplo, a Sabrina Sato, toda vez que ela vê, fala Friburgo, ela me aponta e ela é muito ela simpática, assim. A Viviane Araújo, também uma pessoa, eu tinha um relacionamento, eu sempre levava a minha esposa da época na Sapucaí, foi comigo uns 12 carnavais. A Viviane Araújo é engraçado, comigo ela tinha um carinho grande, com a minha esposa, minha ex-esposa, ela não dava atenção, não gostava dela, não tirava foto. A Paola de Oliveira, nota 1 milhão. Ela gostava da minha ex-esposa, gostava de tirar foto porque as duas eram semelhantes. O rosto parecia e o corpo também. Graciane, gente boa, nota 1 milhão. Também o Paulo
o Paulo Barros, que revolucionou o carnaval também, era uma pessoa que não gosta de dar muita entrevista, e para mim ele concedia entrevista que era uma beleza. Suzana Vieira também é uma pessoa que estava assim, ela estava assim, quando as pessoas vão entrevistá-la, ela está com o espírito armado, sempre responde de maneira atravessada. Comigo também, gente boníssima. Uma coisa que já aconteceu várias vezes, por exemplo, eu entrevistando a Sabrina Sato e a Globo ao vivo, e aproveitava as minhas perguntas. Eu entrevistando a Viviane Araújo e a Globo ao vivo, aí aproveitava, aí minha voz saía, minhas perguntas saíam ao vivo nos desfiles. Várias pessoas já me viram pela Globo, na concentração, eu fazendo as minhas entrevistas ali. Assim, algumas histórias engraçadas. Por exemplo, logo quando eu comecei a fazer, eu não conhecia o Luiz Roberto, que é o que faz o futebol. Aí eu falei, você me concede uma entrevista? Claro, jovem, eu sou Marcos Medeiros, sou lá de Friburgo, a gente tem uma TV, e a TV pega a região lá, e eu gostaria de uma exclusiva. Não, aí eu falei, amigos e amigas da TVC, amigos e amigas da TVC, nesse momento temos o privilégio de levar para vocês imagens exclusivas dele, que todos os domingos leva emoção, leva alegria, através da tela da Globo, através das transmissões, junto conosco Mauro Naves. Ele, ó, eu não sou Mauro Naves, não, eu sou Luiz Roberto. Mauro junto Naves conosco. Horizonte, né? Mas eu confundi Mauro Naves com Luiz Roberto, porque naquele tempo ele estava começando e eu confundi. Aí ele me corrigiu, aí eu fui e fiz a introdução novamente com o nome dele, aí depois passou a ser meu amigo, que por várias vezes eu entrevistei. O Anselmo Góes, que é do Globo, sim. Ele, toda vez que me vê, ele fala, é o meu amigo de Friburgo, vem cá, você é meu irmão, vem cá, Marcos. Aí concede entrevista. Vários são os momentos na Sapucaí que a gente tem a oportunidade de pegar esses artistas. Por exemplo, tem o Bruno Ferrari e o Joaquim, são dois atores da Globo que são muito parecidos. E eu não conhecia, minha ex-mulher na época falou assim, ó, aquele ali é artista da Globo. Aí eu falei, amigos e amigas, junto conosco, ele que todas as tardes, pelo video show, mostra a rotina dos artistas, junto conosco Joaquim. Aí ela, não sou o Joaquim, não, sou o Bruno Ferrari. Aí eu confundi, aí ele falou, não, já que você não sabe quem sou eu, então eu não vou querer conceder entrevista. Aí tem às vezes esse tipo de grosseria, mas porque também na época era iniciante. Óbvio, hoje eu já sei, conheço, já sei bastante quem são as pessoas, mas na época eu não sabia direito e às vezes concedia e acontecia esse tipo de furo, mas a maioria concede entrevista e fala de Friburgo, por exemplo, Tiago Lacerda, Maurício Matar, Belo. Já entrevistei praticamente quase os artistas todos, né, seja nos camarotes, que o camarote é bacana porque você, além de se alimentar bem naquele local ali da comer do bom e do melhor, você tem a oportunidade de entrevistar os artistas. Camarote Folia Tropical, camarote King, camarote da Grande Rio, camarote do Governo do Estado, camarote do Tribunal de Justiça. Eu já tive um camarote até uma história engraçada. Eu tive um camarote na Sapucaí um ano de carnaval, eu consegui viabilizar e tive o camarote lá da minha TV, da TVC. E, aliás, em Friburgo não tem ninguém que fazia carnaval lá na Sapucaí. E eu, além de fazer o carnaval, eu tive um camarote na Sapucaí e marcou. Do lado do meu camarote, era o camarote do William Bonner. Sim. Aí eu cheguei para ele, ô William, sou lá de Friburgo, você concede uma entrevista para mim? Lógico, concedo sim. Aí eu fui e falei, amigos e amigas da TVC, junto conosco, ele que todas as noites dá o boa noite para o Brasil, leva notícias exclusivas informando o nosso povo e a nossa gente, junto conosco, o William Bonner. O William Bonner é um prazer em tê-lo na tela da TVC. Ele, ô Marcos, o prazer é todo meu, eu gosto de Friburgo. Aí concedeu uma entrevista, rapaz, eu fiquei o quê?
sem exagero, uns 10 minutos conversando com ele. Ele falando dos bastidores do Jornal Nacional, aí falou da época da tragédia, aí falou sobre Friburgo, que gosta de Friburgo, contou as histórias engraçadas de redação. Uma entrevista linda, 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 perfeita. Aí eu saí dali vibrando, obrigado, pô, vou tirar a maior onda lá em Friburgo. Entrevistei o William Bonner, maior jornalista. Aí, e aí vai ganhando experiência e vai... Isso, e na época era fita, na época você gravava com fita. Hoje você tem celular, tem um monte de maneira digital. Quando eu cheguei em Friburgo, que eu botei a fita para poder ver, rapaz, a menina esqueceu de colocar o plug direito do microfone e não saiu o som, cara. Ela não engatou, o microfone não entrou e nem ficou do lado de fora. Ele ficou mal colocado, aí o som não saiu, eu perdi uma entrevista de 10 minutos, mais ou menos. 10 minutos, você sabe, para televisão é muita coisa. E com o William Bonner, pô, perdi, cara. Gente, 10 minutos é uma eternidade. E ele ficou 10 minutos falando comigo. Carnaval lá atrás, ele Agora, falando. É interessante... Na época ele estava com a Fátima Bernardes. Esse é um dado assim. É interessante a gente colocar para o público em geral o seguinte: a pessoa foi 10 minutos. Gente, 10 minutos editado é uma eternidade. O maior jornalista do Brasil, pô. É uma eternidade. Eu já entrevistei o Cid Moreira também, bacana. Tinha uma voz muito bonita. Pô, gosto de Friburgo, passei minha lua de mel no Sanssouci e andei naquele teleférico. Ele falou isso para mim, Cid Moreira. Eu sei que... Faleceu, né? Faleceu. Pessoas... Enfim... Marcou épocas, né? Enfim... Eu era criancinha, ver ele aquele falando e tudo, ele, na época, João Saldanha, né? João Sem Medo, né? Falando sobre esporte, que entrava no Jornal Nacional, aí, numa época assim de saindo já da ditadura, né? E já quase chegando na época depois da abertura, enfim, foram momentos assim que a Globo passava assim uma... Bem, eu não quero falar sobre a Globo, eu quero falar sobre você, porque a Globo é muito complexa. Ela é a terceira mundial, tem suas coisas, como tudo na vida, tem um lado bom e ruim, né? Que toda ação provoca uma reação. Então, a gente falar as coisas e tudo, a teledramaturgia era de primeiro mundo, tudo. Morreu agora o Manel Carlos, eu entrevistei a filha dele na Sapucaí. Eu pedi a ela que ela viabilizasse uma entrevista com o Manel Carlos, porque eu queria entrevistá-lo, mas depois eu tive problema, eu perdi meu aparelho de telefone e o telefone dela estava nesse aparelho. Mas lá eu entrevistei o Carlos Lombardi, que inclusive eu concedi o título de cidadão friburguense para ele quando fui vereador. Entrevistei o Zico, o Arthur Antunes Coimbra. Esse cara... E o Zico eu concedi. A população de Friburgo é importante saber que o Zico é cidadão friburguense. Eu concedi a ele o título de cidadão friburguense. Eu o conheci, tive a oportunidade de vivenciar ao lado dele algumas vezes na Sapucaí. Lá eu fiz amizade com ele. Ele é cidadão friburguense. De qualquer maneira, eu vou te isso. fazer uma pergunta para você explicar para o povo. Quer dizer, eu tenho a minha intuição, que está ligada à inteligência, mas eu vou te perguntar uma coisa. O que você acha da figura do Arthur Antunes Coimbra? Impoluta. É um grande cidadão, gosta de Friburgo. Quando eu concedi o título, ele estava lá na Arábia, era técnico lá, me ligou de lá da Arábia para poder receber o título. Aí ele falou que ele viria a Friburgo fazer uma visita, se eu poderia aproveitar e dar o título a ele. Assim eu o fiz. É uma figura impoluta, bacana. Voltando à questão da Sapucaí, a Sapucaí esse ano o carnaval vai ser dividido em 3 dias. Sábado, domingo e segunda. Não, domingo, segunda e terça. Sábado acho que é o grupo especial. Domingo, segunda e terça. São 4 escolas. Aí é bacana. A Sapucaí tá para cá. Aí para lá, para a esquerda, ficam 2 escolas, para a direita ficam 2 escolas, elas entram para cá. Entra a primeira aqui, entra a segunda daqui, entra a terceira aqui, entra a quarta daqui. E ficam as escolas, ficam os carros alegóricos e as alas todas do lado da Presidente Vargas ali, pro lado da esquerda e pro lado da direita. 2 escolas para cada lado. E na hora que entra na Sapucaí ali, toca uma sirene,
aí tem o locutor oficial, ele fala: atenção, Sapucaí, faltam 5 minutos para Beija-Flor de Nilópolis entrar. Aí daqui a pouco fala: faltam 3 minutos, faltam 1 minuto, abre-se o portão. Aí abre o portão e toca a sirene, aí começa, aí entra a bateria vai pro recuo, aí começa o discurso do presidente da escola, ele dá o discurso dele, fala, aí depois passa para o intérprete vai e começa óbvio, a cantar, aí entra a comissão de frente, entra os carros alegóricos e as alas tem de 1 hora a 1h10, de 60 a 70 minutos para poder passar ao longo da avenida e chegar na concentração. Eu costumo entrevistar os presidentes, todos eles têm a mesma fala. A gente entra com 100% no portão e vai perdendo ao longo do desfile pontuação por erros que acontecem na escola ao longo do desfile. A gente tem que manter o desfile perfeito durante todo o trajeto para que a gente não perca tempo, não perca pontos. Todos eles falam isso. É interessante, e é verdade. A pessoa com o tempo, de uma forma ou de outra, né, a tendência é acontecer alguma coisa que não está no script, né? De vez em quando acontece. Tanto é que na televisão, trabalho artístico, a gente tem que, quando acontece alguma coisa, tem que dar vida a ser inanimado. Por exemplo, aquele carro alegórico que atropelou uma senhora na entrada da Sapucaí. Eu estava do lado dela. Eles erraram e bateu no portão, que é um carro alegórico enorme. Ali tem um viaduto. E o viaduto, o que acontece? Eles fazem o carro alegórico deitado às alegorias. Aí passa por debaixo do viaduto, depois que passa do viaduto, aí levanta a alegoria para ela ficar grandona e passar na Marquês de Sapucaí. Já aconteceu do cara apertar o botão errado, a alegoria levantou antes, pegou no viaduto, quebrou. Já aconteceu de carro alegórico fazerem a altura e a altura não passar debaixo do viaduto. Já aconteceu, por exemplo, o Vander Pires, eu filmei uma vez. Para mim, ele e o Neguinho são os melhores intérpretes. O Vander Pires, a Grande Rio a bateria já tinha entrado, já estava entrando a comissão de frente e ele tinha que estar com o microfone na mão e ele devagar e o pessoal batendo nas costas dele, empurrando ele da escola para poder ele entrar, e ele todo devagar, todo tranquilo, tanto que ele foi mandado embora da Grande Rio por causa disso, porque ele se atrasou no dia do desfile e ao invés dele sair correndo, ele foi devagar andando e cortaram ele por isso, porque ele tinha que estar e chegou atrasado. São coisas que acontecem, meu amigo, que acontece mesmo, não tem nem explicação, né? E às vezes qualquer coisinha perde ponto, né? Qualquer coisa são... É aquela história, às vezes o cara trabalha durante meses para poder fazer aquele trabalho. Carro alegórico quebrou no meio da avenida, eu já presenciei isso. Já presenciei gente bêbada também, o cara vai desfilar e tá bêbado e cai na avenida, ou a fantasia perde algum pedaço. Tanto que se vê alguém bebendo, eles chamam a atenção firme. A harmonia da escola não aceita que haja bebida ao longo do percurso, entendeu? Ali é rígido mesmo. É rígido. Nesse caso tem que ser mesmo, né? Porque, poxa vida, tá ali, se a pessoa quer beber, então não participe da programação nem nada ali, mas se está ali tem que ter responsabilidade, né? Eu entrevistei, por exemplo, Miele faleceu, Sargentelli faleceu, entrevistei Joãozinho 30, entrevistei... Joãozinho 30 já morreu, já tem uns 10 anos, né? Isso, entrevistei Joãozinho 30. Carlos Imperial. Carlos Imperial não entrevistei, não. O chefe de gabinete dele, quando era vereador, é meu amigo, Coronel Magalhães, lá do Rio. Entrevistei, deixa eu ver quem eu acho que é de celebridade que... Marcos Paulo, artista. Morreu, descansa. Entrevistei ele, até a Fontinelli, que era a esposa dele na época, eu entrevistei os dois e ela me pediu essa entrevista e eu mandei para ela. Entrevistei um monte aí que infelizmente já não tá. O Aguinaldo Raiol eu entrevistei. O Aguinaldo Raiol tem uma característica. No dia que eu entrevistei, eu acho que ele estava com algum problema de estômago, cara. E estava com um hálito não muito bom.
E aí como é que você olha para a pessoa e entrevista, entendeu? Aí mas aí o conteúdo da entrevista é nota 10. Tem a cantora Rosemary, a imprensa às vezes não gosta muito de entrevistar porque ela fica muito tempo falando, mas eu entrevisto, eu gosto dela. A imprensa na Sapucaí tem uma sala, a sala tem sanduíche, tem cerveja, tem refrigerante, tem computador, tem energia, tem banheiro, tem tudo para poder ser atendido. Tem uma sala especial da imprensa. Quantos metros quadrados, mais ou menos? Da sala de imprensa? Mais uns 100 metros quadrados, é bem grande, enorme. Poxa vida. Enorme. Era enorme, era um salão lá, Isso. Lá onde eu morava no Leme, lá que tinha 100 metros quadrados. Isso, é enorme. Que dava para Atlântica. E você tem agora a Sapucaí está com problema de credenciamento. Eles não estão mais credenciando. Antes credenciava bastante imprensa. Agora eles estão... A Globo que monopoliza assim, é a Liesa que faz e a Rio Tour. Só que a gente sabe que por trás tem a Globo que quer diminuir o maior número possível de imprensa para que fique focado só neles. E o desfile das campeãs no sábado é transmitido pela Bandeirantes. Aí o sábado geralmente é mais fácil para você trabalhar. Mas a Bandeirantes, mas para você trabalhar no sábado, você tem que estar credenciado anteriormente para trabalhar nos dias de desfiles especiais, entendeu? Entendi. Se você não pode trabalhar só no sábado, você tem o credenciamento, vale para tudo. Você tem a credencial e isso. Aí é concentração. A concentração tem direito de filmar na concentração e na dispersão. Mas a gente que já tem experiência se cadastra na concentração, mas pega assim, quando se cadastra também no camarote da número 1 ou da Brahma, e nos camarotes, Folia Tropical, vários camarotes que tem, o King, que aí você, além de fazer os artistas na concentração, você faz os artistas e os shows dentro dos camarotes, que tem muito. Eu entrevistei o Barrichello, o Rubim Barrichello no camarote. Entrevistei o Raí. O Raí jogador de futebol. Jogador, Depois que eu acabei de entrevistar o Raí, ele falou assim: agora eu quero arrumar um namorado. Eu vou sair daqui, eu quero arrumar um homem para mim, vou arrumar um namorado. E saiu para arrumar Mas isso aí você está falando gozação, né? Não, é firme, pô. Ele falou isso. Não, tudo bem, ele falou, mas existem vários tons que a pessoa fala. Verdadeiro. Porque ele tem o biotipo, né? É claro que toda... mas como é que eu vou te falar? A gente tem que respeitar, a gente tem que aceitar claro. e a opção sexual dele exatamente. Por que eu tô falando dele? Não há nenhum tipo de como é que se diz? De depreciação, pelo contrário. É porque ele passa como símbolo sexual masculino, ou seja, de um cara firme, mas que como é que se diz? Ele não é heterossexual, ele é homossexual. Aí ficou claro para mim lá na Sapucaí. Claro. Porque, se não me engano, ele foi casado. E é bacana. Claro. Assim, a postura dele hoje, cada um sabe. O importante é a pessoa ser feliz, cada um sabe. Gente, estou terminando. Até semana que vem, se assim Deus o permitir. E agradecer aqui a sua presença. Só para terminar, eu quero deixar uma mensagem. Se você não estiver satisfeito com o que acontece contigo, fazendo as mesmas coisas nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, mude as coisas, mude os lugares, mude as pessoas, que terão resultados diferenciados e a sua vida será melhor. Parabéns, muito obrigado. Parabéns, a recíproca é verdadeira.